O Ministério da Saúde vai realizar um estudo, Kenzo Matida contou para você isso aqui no 360, para avaliar a aplicação de uma terceira dose da vacina nas pessoas que receberam 2 doses de Coronavac. Calma. Essa pesquisa está sendo feita em parceria com a Universidade de Oxford e começa em 2 semanas em 2 centros, um aqui na cidade de São Paulo e outro em Salvador. A gente agora vai conversar ao vivo com a pesquisadora Suen Clemers. Ela é professora da Universidade de Oxford, é a responsável por esse estudo. Doutora, eu já pedi aqui calma, porque senão a gente corre um risco enorme de acabar alimentando desinformação e desconfiança, que eu não sei o que as pessoas ganham falando mal de uma vacina que foi a primeira a começar a salvar os brasileiros, em especial os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Esse estudo sobre a terceira dose vai dizer muito sobre como e sobre quanto tempo, pelo que eu entendi é isso, a senhora nos ajuda aqui. Quanto tempo a vacina garante ali a imunidade e de quanto em quanto tempo a gente vai precisar tomar ou não uma dose de reforço. É isso? Boa tarde. É exatamente isso, você definiu muito bem. Todas as vacinas estão fazendo estudos e isso não acontece só agora na época de Covid, acontece sempre com o desenvolvimento de qualquer imunizante, tá? Então a gente precisa saber quanto tempo dura a proteção de cada vacina. E vários desenvolvedores já estão fazendo esses testes, né? Como a da AstraZeneca apresentou resultados até 1 ano com uma boa proteção contra, inclusive, todas as variantes. A Pfizer, a Janssen, e nós não temos estudos em território nacional com a vacina Sinovac Coronavac. Há estudos em outros países que mostram que há um declínio da proteção com a Coronavac ao longo dos primeiros 6 meses, e é isso que a gente quer estar gerando evidência, né? Caso realmente esse declínio aconteça, há necessidade de uma terceira dose. Foi o que eu disse aqui anteriormente. A necessidade de uma terceira dose depende de vacina para vacina e a gente precisa gerar dados para isso. Então, nós não estamos dizendo que há uma necessidade de uma terceira dose nos indivíduos que tomaram 2 doses de Coronavac. Nós vamos gerar esses dados. Então, esse estudo é uma ferramenta muito importante para futuras decisões de vacinação no PNI, no Plano Nacional de Imunização. É isso, né, doutora? Porque a gente precisa admitir que provavelmente teremos de conviver com a Covid daqui por diante, né? E torcendo para que ela não sofra, digamos, novas atualizações que deixem o vírus ainda mais agressivo, a ponto dele não ser impactado, contido pelas vacinas que nós já desenvolvemos. Mas a probabilidade de a gente ter de estabelecer uma rotina de imunização, como hoje, graças a Deus, fazemos com a vacina da gripe, existe. Mas também pode ser que a gente, daqui a pouco, descubra que, bom, os anticorpos são tão resistentes como, por exemplo, para quem toma a vacina contra o vírus do HPV, né? Que no início se achava que você teria de fazer uma revacinação e hoje já se sabe que a imunização ela permanece durante bastante tempo, ela é preservada, né? Correto. As vacinas são diferentes, existem plataformas diferentes e por serem diferentes, mecanismos e tecnologias diferentes, elas produzem diferentes títulos de anticorpos e que geram uma eficácia e também isso leva ao tempo de duração da proteção. A gente sabe que as vacinas inativadas, elas geram níveis de anticorpos um pouco menores. Mas, a partir do momento que a gente prove o quando a gente tem que dar uma terceira dose ou se tem que dar uma terceira dose, o importante é, dando uma terceira dose, ou talvez até quem teve Covid, isso já sirva como um booster, um reforço, isso é muito importante, né? Então, a gente precisa entender, e é por isso que nós temos 4 braços nesse estudo, nós vamos dar uma terceira dose ao grupo de pessoas que tomou 2 doses de Coronavac, 6 meses após, entre 5 e 7 meses, uma terceira dose de Coronavac e comparar com uma dose, um outro grupo que vai tomar uma dose de AstraZeneca
uma dose de Pfizer e uma dose de Janssen, que são as vacinas do nosso PNI. É isso. Doutora, vamos falar um pouquinho mais a respeito do avanço da vacinação? Eu queria muito aproveitar a sua presença aqui, então, para que a gente pudesse pensar um pouco, agora antes de sair para o intervalo, que a gente voltou já direto com a entrevista da senhora. O Rio de Janeiro, por exemplo, disse que até então, outubro, está tudo reaberto no Rio e pode até derrubar a orientação para uso de máscara. Aqui São Paulo está falando já em uma flexibilização bem ampla a partir do dia 17 de agosto, quando todo mundo vai ter uma dose de vacina. A gente sabe que a maioria dos nossos imunizantes são de 2 doses. Sem isso, você não completa todo o ciclo de imunização. Está um pouco apressado demais, doutora, essa tentativa, essa corrida dos nossos governantes para voltar ao normal? Eu acho que a gente tem que ter cautela, como você bem disse, a imunização completa e principalmente de algumas vacinas que não conferem já proteção com uma primeira dose, só acontece no final do ano. Então, realmente, a primeira dose vai ser terminada na maioria dos estados, quiçá todos, no fim de setembro, mas a segunda dose até dezembro, como o ministro vem falando. Então, e depois da segunda dose, a gente ainda precisa 14, 15 dias após a segunda dose para se conferir a proteção completa esperada. Então, essa cautela é muito importante, especialmente na vigência de variantes, né? A gente está vendo que a variante Delta está em território nacional. Ela não vem avançando como avançou no Reino Unido. Eu acho que isso é uma informação importante. Talvez a gente não teste quanto testa no Reino Unido, mas de qualquer forma, a gente não viu um avanço muito grande da Delta. E uma outra informação importante é que as internações e os óbitos vêm caindo. Então, a gente não tem um impacto muito grande da Delta, mas a gente tem que ter cautela realmente em reabrir ou abolir o uso dessas medidas de proteção. Doutora, para fechar aqui um pouco, eu queria que a senhora se dirigisse aí. A doutora Suiane, ela é uma das pessoas mais gabaritadas, ela está coordenando as pesquisas de Oxford aqui no Brasil, vai ajudar de novo aí nessa pesquisa sobre a Coronavac. Então, peço sua atenção agora, porque ela, que é especialista, é pesquisadora, é mulher da ciência, é um orgulho para a gente, inclusive, ter tantas mulheres na linha de frente aí dessa corrida milagrosa, né, desse milagre que a ciência produziu, uma vacina em tão pouco tempo. Para quem não voltou para tomar a segunda dose, doutora, porque os números são preocupantes, o universo de pessoas nem vacinadas no Brasil é muito grande, então fica parecendo uma porção pequena, mas não é, né? Cada um que não toma, não conclui o seu ciclo vacinal, está ajudando o vírus, né? Não está protegido. Eu acho que é muito importante que a população entenda que a segunda dose é muito importante para que se complete a proteção. E aí sim a gente possa voltar a ter a nossa realidade, né? A ter todos os nossos prazeres, mas a gente tem que voltar com cautela e agora realmente é imperativo que as pessoas voltem para tomar a segunda dose.